Acertar aqui a câmera para nós conversar um pouquinho enquanto nós chegamos. Tá bom, meus irmãos, meus amigos? Enquanto eu chego no meu destino, vou bater no papo, tá bom? Eu gosto de conversar um pouco e a gente prosear um pouco sobre as coisas, né? Vai tremer um pouquinho porque esse suporte ele é uma extensão meio fina e longa. Por isso que eu tinha um outro que era melhor, que afastava um pouco mais a câmera. Mas esse aqui, mano, eu tô gravando esse vídeo hoje é 31 de dezembro de 2020. Se você, ontem eu tava pensando comigo assim e veio a seguinte pergunta: o que você quer para 2021? Essa pergunta que bateu a minha mente. Eu cheguei até a relacionar algumas coisas na minha anotação, né? Cheguei a relacionar alguma coisa e não consegui fazer as anotações todas, mas vamos pensando um pouco. Eu poderia resumir essa pergunta, né? Poderia resumir em uma palavra para 2021. Se alguém me dissesse assim: Marcos, você consegue descrever em apenas uma palavra, né, o que você quer para 2021? Rapaz, não quer, o cinto tá agarrando. Eu responderia dessa forma: olha, resumir em uma palavra o que eu quero para 2021. Bom, eu pensei numa palavra, chama-se compreensão. Você entendeu? Aí você, claro que não é apenas essa palavra, mas se ele me desse o direito de escolha: Marcos, você precisa resumir em uma palavra o que você quer para 2021, eu diria que, para mim, resumir em uma palavra, a palavra escolhida por mim seria a palavra compreensão. Aí você me pergunta: por que, Marcos? Olha, compreender a gente mesmo, entendeu? Compreender quem eu sou, compreender o que posso ser, compreender a minha importância, compreender a minha luta, compreender a luta do meu próximo, compreender a dificuldade do meu próximo, compreender as dores do meu próximo, entendeu? Compreender as minhas dores, os motivos, a causa. Se eu conseguir compreender estas coisas, fica fácil para mim viver. Eu viverei uma vida com menos sofrimento. Eu irei sofrer menos. E irei fazer as pessoas também sofrer menos. Se houver esse estado compreensivo de nós mesmos, né? Se as atitudes que eu estou tomando me prejudica a minha família, a minha esposa, os meus filhos, o meu esposo, os meus filhos. Compreender também os meus desejos. Que isso, Marcos? Os seus desejos? Sim. Pera lá, eu desejei uma coisa, mas eu posso viver sem ela? Porque essa coisa talvez que eu desejei, talvez pode complicar a minha vida.
Se você tem sentimentos por alguma coisa, você está vivendo, você é um ser humano normal. Se você tem sentimento de todos os aspectos, você sentiu alguma coisa, você teve vontade por alguma coisa, isso são reações de um ser humano normal. Mas nós precisamos, dentro desse sentimento, compreender que se eu assumir uma postura de controle de situação, ou de autocontrole, ou domínio próprio, domínio de mim mesmo, domínio das minhas emoções, domínio do meu corpo, domínio daquilo que eu sinto, eu viverei melhor. Você está entendendo qual é a questão? Isso não é nenhuma questão de moralidade, não. Isso é uma questão de sobrevivência num cenário tão nebuloso em que nós estamos vivendo. Você tem que ser igual aquela rosa branca no meio de carvão. Você compreende que você não pode sair dali. Aquela rosa branca que está no meio, eu sempre ouvi essa ilustração. Aquela rosa branca que está no meio, aquela flor branca que está no meio do carvão, que surgiu, que brotou no meio do carvão, que torna tudo escuro a quem lhe toca. O carvão é assim, se você tocou nele, logo a sua mão vai ficar escura. Mas aquela flor branca, ela nasceu no meio daquele carvão, mas ela sente que ela não pode sair dali naquele momento. E talvez ela não tenha ninguém para tirá-la dali daquele momento, mas ela compreende que ela consegue fazer a diferença num cenário nebuloso em que nós estamos vivendo. Quem sabe as coisas desse fim de ano não vai terminar tão bem para você. Mas isso não significa que você tem que jogar tudo para o alto e abandonar a sua busca, a sua conquista. Seja em quais áreas você estiver. Hoje eu estava conversando um pouco, falando sobre empreendedorismo, pensando isso comigo, e veio aquela seguinte frase na minha cabeça: empreendedorismo é garimpar. Até você encontrar aquela pedra preciosa, você precisa garimpar todos os dias na sua vida. Alguém vai dizer que você não vai ter futuro, alguém vai dizer que isso não vai dar certo, mas todo empreendimento que você entrar nele, ele vai ter os dias difíceis dele, principalmente se o seu poder de aquisição, se o seu poder de investimento, ele é baixo. Nas relações, na convivência, todas essas coisas, elas tiram de nós energias. Aí muitos param de lutar, param de acreditar, porque suas energias são consumidas. Mas você precisa compreender o seu grau de importância no cenário onde você está, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus irmãos, para a comunidade onde você mora. O seu potencial precisa ser evidenciado. Não é verdade? Então, confie. Você que é pai de família, é um senhor trabalhador, lutador, sai de madrugada, não sem hora para voltar. Às vezes fica no trabalho, às vezes passa a maior parte do seu tempo no trabalho para poder dar dignidade, dar condições à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Não desista não. Deus está vendo a tua luta. Você que é uma mulher guerreira, que acredita, que tem lutado. Talvez você tenha filhos que estão andando na contramão daquilo que você gostaria que eles andassem, mas confie e compreenda que Deus, ele acerta tudo ao seu tempo. Mas lembre de uma coisa: Deus também respeita a vontade do ser humano. Se o ser humano não quer, Deus também não vai forçá-lo a querer. Você está entendendo o negócio? Então, eu expliquei muita coisa aqui, mas o que eu definiria para 2021, alguém me perguntasse, você define em que palavra? Eu definiria a palavra
compreensão. Eu preciso compreender o meu cenário. Eu preciso compreender as coisas à minha volta. Eu preciso compreender aquilo que ouço. Eu preciso compreender aquilo que vejo. Eu preciso compreender as outras pessoas. Não criticar antes de entender o que elas estão passando. Porque talvez eu possa passar as mesmas situações que elas vão passar. Que explicação eu vou dar? Você está entendendo? Então, meu amigo, o que eu desejo para 2021: paz, alegria, sucesso, conquista. Mas em primeiro lugar eu desejo que nós tenhamos compreensão. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos seguindo. A gente se conversa na próxima.